Olá a todos e bem-vindos aqui a mais uma fase do YouSchola, aqui o projeto no App Inventor. Então, esta será uma das fases mais importantes porque será nesta fase que irás trabalhar a parte gráfica da tua aplicação. Por muito bem que funcione, só será uma app bem sucedida se tiver bom aspecto para quem vai utilizá-la. Então, vamos aprender a organizar os botões e os vários componentes no nosso ecrã e vamos também começar a utilizar elementos multimédia como as imagens. Bom, então, olhando aqui para o nosso enunciado, o que é que vamos precisar de fazer? Portanto, agora é que vais olhar para o teu documento para veres como é que deverá ser a posição exata dos vários componentes, tal e qual como imaginaste. Portanto, vamos abrir o nosso projeto, obviamente, e vamos utilizar uns componentes que são chamados componentes de organização para pôr tudo como nós queremos. Depois, no fim de colocarmos tudo, vamos adicionar alguns elementos multimédia que vás utilizar no teu projeto, como imagens ou sons. É muito importante que as imagens e os sons sejam o mais pequeno possível, ok? Porque existe uma limitação de tamanho que a app pode ter, ok? Portanto, se vais acrescentar uma imagem para um botãozinho pequenino, o original não precisa de ser uma imagem gigante, ok? Então, deves conseguir redimensionar as imagens antes de as enviares para a app. Se não o sabes fazer, procura no YouTube como redimensionar uma imagem para um tamanho mais pequeno. Portanto, então basicamente vai ser isso. Vamos depois ver como é que pomos essas imagens como imagens dos botões ou uma imagem de fundo da própria aplicação num determinado ecrã. Então vamos lá começar aqui por olhar para a nossa app. Portanto, se te recordas, o meu exemplo é suposto que apareça à esquerda o nome e à direita do nome vai aparecer esta caixa de texto. Eu não quero um por cima do outro, eu quero um ao lado do outro. É aqui que começa a organização, ok? Então o que fazemos? Vamos aqui ao separador que diz organização. Vamos pôr isto aqui um pouquinho maior. Portanto, vamos aqui à organização. E na organização temos alguns componentes. Basicamente, o mais importante é o que diz a organização horizontal. Depois podes testar os outros e vais perceber quando é que poderás precisar de outro. Então, vamos usar a organização horizontal e vou colocar, por exemplo, aqui por cima do nome. Então, qual é a ideia deste componente? É conseguir colocar elementos lado a lado. Então, se eu arrastar o nome cá para dentro, portanto, o componente legenda cá para dentro, ele parece ficar ali encaixado, mas eu agora posso pegar noutro componente e colocar ao lado. E assim ficam lá os dois. Até podia colocar mais componentes, se fosse necessário, ok? Mas neste caso não vai ser preciso. Agora, fica com este aspecto esquisito. Se reparares aqui na lista dos componentes, até consegues ver que organização horizontal e lá dentro o que é que temos? A legenda 2 e a caixa de texto. E os componentes da organização têm as suas próprias propriedades. É muito importante perceberes como é que funciona a altura e a largura aqui. Já vimos isso na fase anterior. Aqui é particularmente importante saberes utilizar. Então, por exemplo, eu quero que a largura seja preencher principal. Então, isto vai ficar assim. Em termos visuais vai ficar exatamente igual, mas se for necessário, que não é o caso neste exemplo, eu podia alinhar dentro desta organização horizontal, eu podia alinhar ao centro, ok? E assim aparecia-me o nome e a caixa de texto ao centro. Nesta situação em particular, eu não quero, eu quero mesmo à esquerda. Ok? Portanto, e agora é só ir acrescentando mais componentes da organização consoante o que for preciso. Por exemplo, se eu quiser estas três imagens lado a lado, eu posso usar também a organização horizontal. Portanto, aqui, aqui e aqui. Portanto, imagem 1, imagem 2, imagem 3. Portanto, até podes confirmar para não te enganares na ordem. E vou aproveitar e vou aqui alterar, não é a altura, é a largura para preencher principal. Eu vou deixar a altura ficar no automático, ok? Não, por acaso até não vou pôr 50% do ecrã, ok? Portanto, isto vai sempre ocupar 50% do ecrã, que vai ficar maior quanto maior for o ecrã. E agora, lá dentro, eu quero que as imagens fiquem ao centro, ok? Agora,
Imaginem que este botão eu queria que ficasse aqui ao centro. Eu também não consigo fazer. Eu só posso fazer isso se eu alterar aqui a própria organização do ecrã. Então, aqui no ecrã 1, eu posso alterar o alinhamento para centro. E ele centra-me tudo. Tudo mesmo. Ok? Agora, imaginem que eu não queria o campeonato no centro. Então, eu podia colocar o botão 1 sozinho dentro de uma caixa de organização horizontal. E aí podia colocá-lo de uma maneira e o campeonato de outra. Estas caixas cinzentas não vão aparecer na app, portanto são completamente invisíveis, é só para a gente as ver aqui. Ok? Portanto, agora vais pensar como é que precisas de organizar e vais começando a organizar isto a pouco e pouco. Isto exige alguma prática, ok? Mas se tiveres bem esquematizado no papel o que precisas, vais ver que vai ser muito fácil. De seguida, vamos adicionar elementos multimédia. Aqui em baixo, onde diz multimédia, nós podemos inserir vídeos, imagens, som, não te esqueças, com tamanhos reduzidos, porque no total não podem ser muito grandes. Sempre que quiseres enviar mais ficheiros, podes clicar aqui em enviar ficheiro. Por exemplo, escolher ficheiro, vamos buscar aqui uma imagem, pode ser esta, e abrir. Portanto, vamos dar um OK, está aqui a informação que já desapareceu, que estava a ser enviado para o servidor e cá está ela, ok? Estas imagens, se quiseres, podes clicar em Preview para ver o que é que lá está dentro, ok? Então estás a ver, por exemplo, esta imagem, ela não precisava de ser assim tão grande. Estão a ver em relação ao tamanho do ecrã, mas de qualquer forma, esta imagem não ocupa muito espaço. Agora, só precisamos de alterar as propriedades dos elementos onde queremos colocar estas imagens. Por exemplo, aqui nas imagens, na propriedade imagem, podemos escolher uma das imagens que já lá temos em baixo. Se for necessário, podemos enviar mais. Então eu quero aqui o ícone este primeiro. Ok. Estás a ver o tamanho da imagem, vai ficar gigantesca, mas de qualquer forma, podemos sempre alterar a altura e a largura. Então eu vou alterar a largura para ocupar 25% do ecrã. Ok? E na altura, eu também devia pôr alguma coisa deste género, em termos de percentagem. Eu não sei a proporção, mas vou pôr 30. Depois aqui é uma questão de proporção, ok? Portanto, e fica assim. Como aqui, provavelmente a percentagem da altura não vai ficar muito bem, eu vou escolher aqui mesmo pontos, por exemplo, 200. Isto é o que vai demorar mais tempo. É tu perceberes, isto foi demais, 50 talvez, é perceberes como é que é a proporção aqui do ecrã até chegares ao tamanho certo, ok? Estás a ver? Aqui uma altura de 50 pixels. E agora é só fazer a mesma coisa para as outras imagens. Por exemplo, vamos pôr esta. Ok? Estás aqui a ver? E esta aqui eu quero com uma altura de 50 pontos. Como esta imagem é quadrada, obviamente que a largura vai ser exatamente igual, ok? É uma questão de proporção. E depois podia ir fazendo a mesma coisa. Se for necessário e quiseres uma imagem de fundo do próprio ecrã, também o podes fazer, ok? Portanto, se eu for aqui ao ecrã, eu tenho uma propriedade de imagem de fundo e posso escolher também uma imagem que fica como imagem de fundo, assim com um tamanho esquisito, não é? Porque esta imagem era muito pequenina, mas ele vai esticá-la para ocupar o ecrã inteiro, portanto, escolhe a imagem com cuidado. Também podes colocar, também é uma opção muito normal, ter uma imagem no botão. Não é uma imagem destas em cima do botão, é mesmo a propriedade do botão que tu vais encontrar que diz, mais uma vez, imagem. Eu vou escolher aqui o Escola, ok? Vamos alterar o tamanho do botão, vamos dizer que tem uma altura de 100, ou vamos pôr aqui preencher principal, e na largura preencher principal também, ok? Estás a ver? Preencher principal, ele vai tentar ajustar ao tamanho e repara que o texto do botão continua lá. Se eu não quiser que o botão tenha texto, seja só a imagem, eu tenho de alterar o texto da propriedade do botão. É só apagá-lo e clicar num sítio qualquer e o texto desaparece, ok? Portanto, e agora já tenho aqui a minha app com um aspecto melhor. Na verdade, a minha app não está com um aspecto muito bom, mas percebeste a ideia, não é? Portanto,
Leva o teu tempo a organizares tudo como queres e a pôr as imagens e vê bem os tamanhos. Em termos de percentagem, tamanhos de pixels, brinca um bocadinho com os tamanhos até chegares à fórmula certa, ok? Então, espero que te divirtas a fazer aqui a organização da app e o embelezamento e vemo-nos na próxima fase. Até lá!